E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Essa aula é a aula de frações, onde nós vamos começar no conceito, discutir a ideia de fração, depois nós vamos passar para frações equivalentes, vamos entender o que é uma fração equivalente, como que nós podemos representar uma fração, escrever uma fração, pegar essa fração e transcrever para número decimal. Depois nós vamos fazer uma revisão de MMC e MDC, fundamental para se conseguir trabalhar com fração e equações que envolvam frações. E aí sim nós entramos propriamente nas propriedades de frações. Soma, subtração, multiplicação e divisão, vocês vão ver que com a aplicação do MMC e MDC. E aí a gente finaliza. Fração é muito importante porque a fração ela é uma das características assim, de toda equação. Então, quando nós trabalharmos com equações, primeiro grau, segundo grau, entrarmos em funções, etc, e etc, elas vão estar tudo sendo representado em fração. Entender o que está sendo escrito, as proporções, relações, e também como trabalhar com essas frações, fundamental. Então, de novo, eu já falei isso, né? Eu vou repetir. Fração é um dos temas mais importantes na prática de um aluno de matemática e física, um aluno que dominar bem fração. Então, vamos entender o que é essa coisa, né? Fração, olha só o nome, fração. Nós já sabemos do dia a dia que fração de algo é uma parte de algo, é um pedaço de algo. Qual é a fração que você tem disso? Qual é a fração? Tanto que, por exemplo, o termo ação, as ações da Bolsa de Valores, do mercado financeiro, a definição disso é uma fração da empresa. Fração é um pedaço. Então, seria assim, eu tenho um todo, e desse todo, eu vou pegar um pouco daquilo. E nós, no geral, representamos em que eu pego um pedaço menor do que o todo, mas também podemos representar a fração com eu pegando mais do que o todo. Então, a gente vai ver exemplos disso. Não quer dizer só que eu tenho que pegar menos do todo, eu posso pegar mais do que o todo. Mas em si eu tenho um arco, que é o todo, e aí eu vou pegar um tanto mais ou menos em cima dele. É um pedaço desse todo. Tá? Então, essas aqui são as definições de fração. E como que eu vou representar? Olha só, você já passou pela aula de divisão, né? Então, a fração nada mais é do que uma divisão, em que o numerador representa o dividendo e o denominador representa o nosso divisor. E aí, quem que é a parte, quem que é o todo? Bom, a parte é o numerador e o todo é o nosso denominador. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu tiver alguma coisa escrita assim, ó, eu tenho 3 sobre 4, 3 quartos. Quer dizer que eu vou pegar quanto? 3, que é a minha parte, veja só, a minha parte, de quanto? Do todo 4. Então, eu divido em 4 pedaços e pego o 3. Agora, e se eu tenho, por exemplo, escrito assim, ó, 5 quartos? Isso aqui significa o seguinte, eu peguei, olha só, eu peguei tudo que eu tinha para pegar, os 4 quartos, mais um pouco ainda, mais um pouquinho, mais um quarto em cima disso. Aí eu chego no 5 quartos. Então eu posso representar com menos do que o todo ou mais do que o todo. Aqui eu dividi em 4 e peguei 3 partes. Aqui eu dividi em 4, peguei as 4 partes, mais de outra coisa, outro objeto, eu peguei mais um quarto dele. Por isso que dá 5 quartos. É o todo mais um pouquinho. E é assim que nós vamos representar como uma fração. Então lembra, numerador é o de cima, denominador é o de baixo. A parte, que é a que nós vamos pegar mais ou menos, é o numerador. E o todo que está sendo representado em quantas eu dividi, o todo é o denominador, é o de baixo. Vamos olhar aqui para essa figura e colocar quais frações representam cada figura dessa aqui. Olha só. Nós temos uma circunferência cortada em 8 pedaços. Então, nós sabemos que o nosso todo representa 8 pedaços. Então, se eu for representar essa daqui, será assim, ó. Sobre 8, que é o todo, né? Sobre 8, sobre 8, sobre 8, sobre 8 e sobre 8. Beleza. Agora, o numerador, que é quantas partes nós vamos pegar, ou quantas partes estão pintadas de azul, será a parte de cima. Então, vamos lá. Bom, no primeiro exemplo, eu tenho 7 partes pintadas de 8. Então, eu tenho a fração 7 partes de 8 partes totais. Na de baixo, eu tenho 4 de 8 pintadas. Então, 4
oitavos. Ao lado, nós temos 6 de 8 pintadas, então 6 oitavos. Na de baixo, nós temos 3 em azul de 8 gerais. Na outra, nós temos, de novo, nós temos 5. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8. E na final, nós temos 2 pintadas de azul de um total de 8. Então, veja só. Sempre o denominador de baixo é o total que nós dividimos das partes e o numerador de cima é o tanto que nós selecionamos, pintamos, que nós estamos falando ali, que está sendo selecionado ou está sendo analisado. Beleza? E o interessante é o seguinte, olha só essa parte de baixo. Isso é muito importante porque é uma sacada que você vai ter que ter em alguns momentos, assim, quando você estiver trabalhando com fração, você tem uma fração junto com outro número inteiro. E você fala assim, como que eu vou aplicar a propriedade de fração aqui, porque eu tenho só uma fração, outro inteiro? No entanto, todo número inteiro pode ser transformado em fração, porque está implícito que nós temos o denominador 1 em todo número. Então, A também pode ser escrito como A dividido por 1, porque lembra que dividir por 1 é o próprio número, dá o resultado do próprio número? Então, A é o resultado de A dividido por 1. 2 é o resultado de 2 dividido por 1. O 1, pessoal, ele é muito importante porque está implícito em todos os números o seguinte sobre o 1. Imagina que eu tenho o número 2 aqui, vai. Está implícito que o 2 está sendo multiplicado por 1, dividido por 1 e elevado a 1. Isso aqui entre outras propriedades que vão aparecer aqui. Eu não vou colocar ainda porque a gente ainda não viu. Inclusive a potência a gente não viu, mas eu coloquei. Todo número pode ser escrito dessa forma. Todo número A pode ser escrito elevado a 1, porque nós vamos ver isso. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, multiplicado por 1 também é ele mesmo, dividido por 1 também é ele mesmo. Isso que é, e um positivo, tá? Importante, um positivo, não um negativo. Portanto, todo número pode ser transformado em fração. E aí é importante saber isso, porque quando nós estivermos pegando número fracionário, que já está visualmente fracionário, e aliar ele com um número inteiro, você tem que saber que embaixo desse número, no denominador, nós temos implícito 1. Ok? Então agora, olha só. Vamos pensar a ideia de fração equivalente. Antes disso, pensa num exemplo aqui comigo. Deu domingão, você vai lá, sua família, pede uma pizza. No geral, a pizza vem cortada em 8 pedaços. Você está faminto, com muita vontade de comer pizza, com muita fome, você vai lá, pega aquela pizza que veio cortada em 8 pedaços e come 4 dos 8 pedaços. Você comeu 4 pedaços de 8. Beleza. Quanto que você comeu da pizza? Você concorda que 4 pedaços de 8 é a mesma coisa que ter pego uma pizza que não veio cortada, veio inteirinha, a circunferência, cortar ela no meio e pegar metade para você? Então o que você fez foi comer isso aqui, ó, metade de uma pizza e deixou a outra metade? Deixa eu fazer um outro desenho maior para ficar mais claro visualmente o que aconteceu, ó. Você vai ter uma pizza. Você pegou e dividiu ela no meio. E fez o quê? E comeu metade dela. Isso aqui é a mesma coisa que se você tivesse pego essa pizza, dividido ela aqui ó, em 8 pedaços e ter comido 4 dos 8 pedaços. Por quê? O que é importante quando a gente fala de fração equivalente? Nós estamos falando de manter a quantidade, só representar de outra forma. Ter a mesma coisa que você ter um nome e um apelido. Então eu posso te chamar pelo seu nome ou pelo seu apelido, mas é a mesma pessoa que eu estou representando. Eu falo, ô João, ô fulaninho tal, com apelido, entendeu? Tô chamando aquela pessoa. É isso. Então quando eu falo 4 oitavos ou falo meio, ou seja, dividi em 8 pedaços e peguei 4, ou dividi em 2 pedaços e peguei 1, repara que representa a mesma quantidade de pizza na sua barriga, no seu estômago? Representa a mesma quantidade. Então é isso que é uma fração equivalente. É uma fração que está representada visualmente com números diferentes, mas que a proporção desses números representa a mesma quantidade. Você não altera a quantidade. Olha para esse número aqui. Para esse número não, para esse símbolo de igual. Isso é um símbolo muitas vezes subestimado. Você não olha para ele e entende exatamente o que ele quer dizer. Mas o que ele quer dizer é tudo que está na esquerda é igual a tudo que está na direita. Tudo. Ou seja, a quantidade foi mantida. Falar que dividi em 8 e peguei 4 partes é a mesma coisa que falar que dividi em 2 e peguei
uma parte. Olha só este desenho, esse esquema. Eu tenho aqui um retângulo em que eu dividi no meio e peguei uma parte e pintei. É metade, não é? Agora, repara que se eu peguei e dividi ele na vertical e na horizontal e pintei duas partes. Opa, então eu dividi em 4 e pintei duas. Dividi em 4 e pintei em duas. Agora, e se eu pegar e dividir, ó, 3 vezes aqui na vertical e uma vez na horizontal? Eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulozinhos iguais. Então, quantas partes totais? 8. E pintei quantas? 4. Mas repara que visualmente, olha só, ó, é o mesmo tanto visualmente. Então, é a mesma quantidade sendo representada por números diferentes, mantendo-se a proporção para que nós tenhamos a mesma quantidade. É isso, uma fração equivalente. E por que isso é tão importante, fração equivalente? Porque em certos momentos você vai ter que desenvolver a visualização de perceber que uma é equivalente à outra, ou então para poder fazer a simplificação. Porque, pessoal, imagina que eu vou fazer várias contas com esta figura. Com essa figura que tem aqui, foi desenhada aqui, ó, essa figura. Você prefere fazer contas com 4 no numerador e 8 no denominador? Ou você prefere fazer conta com 2 no denominador e 1 no numerador? Pô, muito mais fácil fazer conta com um número menor. Por isso que a gente pega tanto no pé do aluno para poder simplificar. Porque assim, você não precisa, é matematicamente correto trabalhar com 4 oitavos ao invés de meio. Mas trabalhe com a simplificação, porque lembra que a matemática é uma linguagem? Quanto mais simples puder ser a linguagem, melhor para a comunicação e para você não errar. Porque a gente já sabe que se o aluno começa a trabalhar com valores muito altos, o aluno e qualquer pessoa, até o professor, a chance de erro aumenta muito. Então, por isso, frações equivalentes para fazer a simplificação. Olha só aqui embaixo, eu coloquei algumas frações e eu quero, de uma forma muito livre, escolher algumas frações equivalentes aqui. Então, eu tenho nesses 3 exemplos e vou colocar frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? É manter a mesma regra de proporção. O que significa a mesma regra de proporção? Eu tenho que multiplicar, isso aqui é importante, ó. Você precisa perceber que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, ó. Foi por 2 e por 2. Ou seja, o que eu fiz foi ter pego essa fração inteira e ter feito vezes 2. O que eu fiz agora nessa fração para dar de baixo foi ter multiplicado ela por 2. Ou seja, tanto em cima quanto embaixo. Para descobrir uma fração equivalente, eu preciso multiplicar a fração por um certo valor. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o 2/3. Eu vou multiplicar esta fração inteira, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vai ser por exemplo, 3 e 3. Por que eu posso fazer isso, pessoal? Fala comigo, quanto que é 3 sobre 3? Não é 1? 3 sobre 3 é 1. Multiplicar qualquer número por 1 não é manter o número, por isso que eu posso fazer isso. Eu não estou alterando a quantidade. 2/3. E o resultado desta simplificação aqui, que vai ser, ó, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Não se apegue tanto a isso agora, nós vamos ver as propriedades e as operações. Essa aqui é a operação de multiplicação. Repara, ter pego 2 partes de 3 ou 6 partes de 9 representa a mesma quantidade. Por quê? Porque eu multipliquei no numerador e denominador por 3 sobre 3, que dá quanto? 1. Vamos fazer isso agora com os 5 nonos. Bom, vou pegar os 5 nonos e vou multiplicar ele no numerador e denominador por 2. 2 sobre 2 é 1. Mantive a mesma quantidade. Então, 2 vezes 5 dá 10 e 2 vezes 9 dá 18. Ter pego 5 nonos ou 10 18avos, e aí a gente fala avos quando passa do 9, tá? Para poder falar no denominador. É uma forma de se comunicar. Okay? Não precisa se apegar tanto a isso, mas você pode falar 10 sobre 18 ou 10 sobre 18avos. Ok? Agora, o 7/3, nós vamos pegar, por exemplo, e multiplicar por 4. Então, por 4 em cima e embaixo, não alterei a quantidade, porque 4 sobre 4 é 1. 7 vezes 4, aí eu faço assim, ó, vezes 4 eu faço vezes 2, vezes 2. 7 vezes 2, 14, vezes 2 de novo, 28. E aí 3 vezes 4, 12. Pegar 28 partes de 12 é a mesma coisa que pegar 7 partes de 3. O que seria 7 partes de 3? Bom, eu dividi em 3 partes e peguei 7. O que significa isso? Eu peguei tudo aquilo que eu tinha dividido e ainda peguei mais de outros. Então, o que seria, por exemplo, pegar 7 partes de 3 de uma pizza? Seria eu pegar 3 pizzas. Então, olha só. Seria eu pegar 3 pizzas
Deixa eu colocar aqui na circunferenciazinha. 3 pizzas. Uma, duas. E a terceira pizza. Dividir essas quantidades aqui em quantos? Em 3. Então vamos pegar assim, ó, mais ou menos assim. Assim, 3. O que é pegar 7 partes de 3? Ó, eu pegar uma inteira, 3 de 3. Outra inteira, mais 3 de 3. Aqui, ó. Aqui já deu 6 partes de 3, não é? Depois ir lá na terceira pizza e ainda pegar mais uma. Aqui eu tenho 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de quantas? De 3. Seria essa quantidade representada quando o numerador é maior que o denominador. Seria pegar ele total mais um pedaço dele de outro objeto, de outro corpo. Entendeu? É isso que significa em termos práticos. Ok? Então, pessoal, isso é uma fração equivalente. E por que é importante você entender isso? É importante você entender a volta, né? O que seria a volta? É o olhar. Depois a gente vai trabalhar isso na parte de simplificação. Mas é olhar para uma fração maior, então, no caso, isso tudo aqui, e ver que eu consigo representar, ó, essas quantidades aqui. Eu tenho que olhar para essas quantidades aqui, finais, e ver a simplificação nessas daqui. E como que seria essa simplificação? Essa simplificação seria olhar para o numerador e denominador, por quê? Porque é importante você perceber que para pegar uma fração menor e transformá-la numa equivalente maior, eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu quero fazer sair do maior para o menor, se do menor para o maior eu multipliquei, do maior para o menor eu divido. Por quanto? Pelo mesmo valor. E aí é onde a gente vai ter que trabalhar com a ideia de MMC e MDC, para olhar para esses dois números aqui e ver assim, bom, desses dois números, qual é o número que divide tanto de cima quanto de baixo? Aí você vai falar assim, ah, bom, 3, né? O 3 divide. Então eu dividi por 3 aqui e por 3 aqui. E aí o 3 dividido por. O 6 dividido por 3 dá 2. E o 9 dividido por 3 dá 3. Olha só, voltei na mesma fração. Ok? É isso que a gente tem aqui. E agora, operações básicas, mas antes de operações básicas, nós temos que dar uma atenção para o MMC e o MDC. E o que são essas coisinhas? Veja só, vamos relembrar isso, esses conceitos e entender as especificidades de cada um, quando nós usamos um, quando usamos outros. Aqui a ideia não é focar tanto assim resolver exercícios de MMC e MDC aplicados em probleminhas, tipo o que cai muito em concurso. Lembra que o objetivo desse curso de matemática básica não é um curso para concurso público, mas é para deixar você afiado para iniciar o curso pré-vestibular, tanto de matemática quanto de física, e entender todos os passos que estão acontecendo ali. É um pré-requisito. Então eu vou focar na parte que isso acontece nas nossas frações e em equações. Então, olha só, MMC. O que significa MMC? MMC significa mínimo múltiplo comum. O que é esse mínimo múltiplo comum? É o menor número que é múltiplo comum de dois ou mais números ao mesmo tempo. Então, olha aqui para o exemplo aqui, ó. 15, 24 e 60. Qual que vai ser o MMC desses valores? Eu vou ter que olhar para um número que será, e aí é importante entender isso, ó. Quando eu falo do MMC, o MMC ele vai ser igual ao maior número dos que eu estou analisando ou maior do que todos os números. Gravou isso? Vamos de novo? O MMC, mínimo múltiplo comum, ou vai ser igual ao maior número analisado, ou igual, na verdade, ou maior do que todos os analisados. Isso quer dizer o seguinte, se eu estivesse trabalhando só com 15 e com 60, o MMC seria o 60. Agora, como eu coloquei o 24, eu não consigo pegar um número que vai ser divisor vai ser múltiplo, na verdade, desses três números, e que seja o 15 ou 60. Então eu precisaria ir para um número maior do que o 60. Mas se fosse só o 15 e o 60, o MMC seria o próprio 60. Então lembre-se, no MMC anota isso daí, faz uma canetinha aí, alguma coisa. No MMC, o mínimo múltiplo comum ou é igual ao maior
analisado quando eles são múltiplos diretos entre eles, ou maior do que o maior deles. E a gente vai perceber que no MDC vai ser o contrário disso, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho esses três números, 15, 24 e 60, e eu quero descobrir qual que é o MMC entre eles. Como que eu vou fazer isso? Então eu tenho que descobrir um número que seja maior ou igual a 60, que é o maior número, que seja múltiplo deles. A técnica vai ser a seguinte. Você pega, coloca os três números, vírgulazinha, um para o outro, passa uma barrinha, e nós vamos começar a dividir esses números por fatores primos. O que seriam fatores primos? Seriam números primos. Sempre faz assim, ó, 2, 3 e 5. Com essas divisões você já consegue abarcar, provavelmente, todas as possíveis divisões. Ok? Então, vamos olhar eles aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Eu vou olhar para o 15, para o 24, para o 60 e vou fazer a seguinte pergunta. Eu posso dividir eles por qual valor? E não precisa ser ao mesmo tempo, tá? Qual número eu consigo dividir eles? Bom, se eu pegar o 2, um fator primo, eu consigo dividir o 60 e o 24. O 15 não, mas pensa que essa divisão tem que dar número inteiro. Bom, então a gente divide os que forem possíveis dividir. O nosso objetivo é chegar com 1 nos três valores aqui embaixo. O 60 por 2 dá quanto? 30. O 24 por 2 dá 12. O 15 não vai dividir por 2, porque dá 7,5, a gente não vai colocar vírgula aqui. Bom, tem como dividir por 2 de novo? Então vamos, por 2. O 30 dá 15 e o 12 dá 6. O 15 continua sem dividir. Agora, olha, para o 15, para o 6 e para o 15. Vou pensar em valores pequenos. Lembra? 2, 3 e 5. Posso dividir os 3 ou 2 deles por qual valor? Por 3. E olha só, divido os 3, né? 15 por 3 dá 5, 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Beleza. Agora eu consigo dividir por qual valor? Por 2. Então você vai ter que pegar um deles, pelo menos na divisão. O 2 vai virar 1. O 5 não vai dividir. Agora faltou quem? Faltou dividir por 5. Por 5 vira 1. Aqui já era 1, continua 1. E o 5 vira 1. Cheguei aqui, ó, 1 é o meu objetivo. Agora o que eu faço para achar o MMC? Eu vou pegar todos esses números aqui e multiplicar eles. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 5. Aqui. Essa multiplicação, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12, vezes 2, 24, 24 vezes 5, 120. Quer dizer que o menor número, que é múltiplo para cima, maior do que eles, não menor, é o 120. E o 120 ele é um múltiplo do 15, do 24 e do 60. Então aqui, ó, se você multiplicar o 15 por, vezes 2 dá 30, vezes 4 dá 60, vezes 8 dá 120. 15 vezes 8 dá 120. O 24, se você fizer por 5, dá 120, e o 60 por 2 é 120. Então, se você tem que multiplicar eles por número inteiro, e aí dá o seu MMC. Então, é assim que a gente vai fazer. Depois eu vou ensinar uma forma prática da gente fazer isso, mas inicialmente treine assim. Coloque os números analisados, 2, 3, 4 números aqui, um vírgula o outro, e começa a dividir por fatores primos. E vai dividindo pelos fatores primos aqueles que são possíveis de dividir. Aquele que não for possível dividir, você só repete ele. Beleza? Onde isso aqui é aplicado, pessoal? Onde que isso aqui é aplicado? Isso aqui é aplicado quando nós falarmos de coincidências de coisa, tempo para algo acontecer, para eventos voltarem a se repetir, ou quando algo acontecerá novamente. Sempre que tiver algum probleminha com essa ideia, nós vamos falar do MMC. Então as aplicações são essas. Sempre que tiver alguma ideia de coincidência, de tempo para algo acontecer, ou quando algo acontecerá novamente. E agora nós vamos ver o MDC. O que significa MDC? MDC significa máximo divisor comum. Ele vai ser o maior número que vai dividir dois ou mais números ao mesmo tempo. Tá? Quando você quiser dividir algo em partes iguais, qual que é o maior tamanho possível? Então pensa assim, bom, eu tenho isso aqui, acontece muito probleminha assim. Eu tenho
tamanhos de tecidos. Eu tenho um tecido com 120 centímetros, outro tecido com 150 centímetros, outro com 2 metros. Aí eu quero saber qual que é o maior valor possível que eu posso dividir em partes do tecido de modo que eu tenha o máximo valor. Ou os maiores valores de tiras. Isso aí é exercício que sempre cai em concurso público desse jeito. Então, qual é o maior valor que eu vou dividir de modo a não ter sobra, né? Que eu vou dividir o de 120, o de 150 e o de 2 e não vai ter nenhuma sobra. Que eu vou ter de tiras. O máximo. O valor máximo. Não o máximo de tiras, mas o maior valor de comprimento para cada tira. No geral, esse tipo de probleminha é MDC. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Mesmo esqueminha, coloca os números analisados. Então agora, 6, 12 e 15. E vamos dividir por fatores primos. Vamos começar com o 2. O 6 divide, dá 3, o 12 dá 3. Quem não divide, repete. Aí vamos por 3. O 3 vira 1, o 6 vira 2, o 15 vira 3, dividido por 3. Agora a gente divide por 2, o 1 já é 1, repete. O 2 vira 1, o 5 não dá para dividir, repete. Agora falta só o 5. Então, por 5... Aí todo mundo deu 1. Quem que vai ser o MDC desses valores? Pensa aqui, que são tiras de 6 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros, e eu quero saber o seguinte. Eu vou cortar essas tiras em tiras menores de modo que eu não quero, ao cortar, ter sobra e eu quero o maior valor de tirinha possível. Quantos centímetros eu tenho que cortar cada tirinha? E aí, o MDC, se o MMC era a multiplicação de todos esses valores, o MDC é o número que conseguiu dividir todos os números analisados. Quando eu olho para o 2, repara que o 2 dividiu só o 6 e o 12. Esse 2, neste momento aqui, dividiu só o 2. O 5 dividiu só o 5. Qual foi o único número que dividiu os 3 em algum momento? Foi o 3. Dividiu o 3, dividiu o 6, dividiu o 15. E se você quisesse começar já pelo 3, pode. Você não precisa começar pelo menor, tá? Se você já pegar que dá para dividir todo mundo por 3, pode fazer isso. Se eu tivesse dividido por 3 inicialmente, o 6 viraria 2, o 12, 4, e o 15 viraria, por 3, viraria 5, sem problema nenhum. Então, quem que é o MDC? É o maior número que divide todos os números de forma igual. Então, qual que é a aplicação disso? Toda vez que eu falo numa ideia de divisão, né, por exemplo, das tiras, qual que é o maior tamanho possível para repartir em partes iguais de modo a não ter resto? Então, olha só, você vai fazer a mesma estrutura, pessoal. Repara que é a mesma estrutura de divisão, armar, fazer essa decomposição por fatores primos. Ele lembra que os fatores primos você vai tentar pegar 2, 3 e 5, fazer os valorzinhos analisados e ir para 1. No MMC será a multiplicação de todos os fatores primos. No MDC é o único número que dividiu todos. Se eu tiver dois números que dividirem todos, também é possível. Aí quem vai ser o MDC? Vai ser a multiplicação desses valores, ok? É sempre assim que a gente vai fazer. Se tiver só um número, ele é o MDC. Se eu tiver 2 ou 3 números, aí sim eu multiplico só os números que dividiram todos os valores em algum momento. No MMC eu multiplico eles para achar. No MMC, o MMC ou vai ser igual ao maior valor analisado ou maior do que ele. No MDC, o valor tem que ser menor do que... ele tem que ser igual ou menor do que todos eles. Então, repara que o 3, ele foi menor do que todos os analisados, né? Se eu tivesse pego, por exemplo, aqui, ao invés do 6, faz comigo aqui de cabeça. Se ele fosse 3, você concorda que o 3 continuaria sendo o MDC? Porque a hora que eu dividisse, o 3 viraria 1, o 12 viraria... Eu fiz por... Vamos de novo. Imagina que é 3, e aí o 3 ele vai virar 1, por 3 o 12 vira 4, e os 15 vira 5. Quem que seria o MDC? Seria o 3. Então ele seria igual ao menor valor. Então no MMC ele é igual ao maior ou maior do que todos. No MDC ele é igual ao menor ou menor do que todos. Ok? Com isso em mente, aí sim nós vamos para o treino. Vamos treinar, achar o MMC e o MDC. E aí depois a gente vai para a propriedade de fração. Então vem aqui comigo para a gente treinar aqui. MM 102 e 9, lembra? Ou é igual ao maior, se eles forem múltiplos entre eles, ou maior
do que o maior valor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó, 2,9, passo a barrinha e vou começar a dividir por fatores primos. 2, aqui vira 1, esse aqui o 9 não divide, por 9, 1 e 1. Quanto que deu? Deu 18. Pessoal, eu vou passar uma dica para vocês aqui, tá? No MMC, se você fizer a multiplicação de todos os valores analisados, não necessariamente você tenha o seu MMC, mas você obterá um múltiplo. Quando a gente for trabalhar com as propriedades e as operações de fração, vocês vão ver que eu vou fazer isso. Quando você multiplica os valores, no geral você cai, 95% das vezes você cai no MMC, senão você cai no múltiplo que já é possível resolver. Então a gente vai fazer agora aqui, ó, com o 2, o 3 e o 5. Você vai olhar se eles são múltiplos entre eles, não são. Então, ó, eu vou ter que dividir, o 2 virou 1, o 3 e o 5 não divide, agora o 3 virou 1, o 5 não divide, agora 5 todo mundo virou 1. O MMC será a multiplicação deles, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Repara que se você tivesse inicialmente feito 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30, também vai dar. Agora, olha o C. O C é um exemplo em que os números analisados são múltiplos entre eles. Quando os números analisados, todos eles, são múltiplos entre eles, o MMC será o valor do maior. E você vai ver isso agora, ó. 5 e 20. Eu já posso colocar 20 aqui que eu já sei que vai ser, porque eles são múltiplos entre eles. Por quê? 5 vezes 4 dá 20. Mas vamos provar pela nossa técnicazinha. Vou dividir por 5, deu 1, aqui deu 4. Agora, divido por 4, aqui dá 1, aqui dá 1. Isso aqui deu 20, olha só, a gente já sabia. Se eles são todos múltiplos entre eles, o MMC é o valor do maior. Se não são, aí será a multiplicação entre eles. Quando eu olho para cá, ó, 3 e 6 são múltiplos entre si, mas eles não são múltiplos com o 20. Então eu preciso fazer a nossa regrinha. 3, 6 e 20. Quem será o nosso MMC? Bom, vamos começar por 2. Então aqui fica 3, aqui fica 3, aqui fica 10. Vamos por 3 agora. Aqui dá 1, aqui dá 1, aqui fica 10. E agora por 10, todo mundo virou 1. Será a multiplicação. 2 vezes 3, 6 vezes 10, 60. Nosso MMC será o 60. Como que a gente pode fazer aqui? Se eu tenho já números que são múltiplos entre eles, você pega o menor e multiplica pelo outro que não é múltiplo. É outra sacadinha, você vai chegar no MMC. Mas todas essas sacadinhas é uma vez que você está treinado, tá? Enquanto você não estiver treinado, faz o esqueminha aqui que sempre vai ser correto. Quando o aluno está treinado, o aluno consegue, com certeza, pular muitas etapas. Mas até ele estar treinado, ele precisa seguir a metodologia. Então faça isso que daqui a pouco você está fazendo de cabeça. Agora o MDC. Se o MMC eu queria um número que é igual ao maior ou maior do que todos, no MDC vai ser igual ao menor, se forem múltiplos entre si, ou menor do que todos. E olha só, quando a gente analisa aqui o 6 e o 18, o 6 e o 18 são múltiplos entre eles. Então, se você pegou essa dica que se são múltiplos no MMC é igual ao maior e no MDC é igual ao menor, eu já sei aqui, sem fazer a conta, que vai ser o 6. Que o 6 e 18 são múltiplos, porque 6 vezes 3 é 18. Mas, não me deixarei mentir sozinho, vou fazer aqui a nossa estrutura. Dividir por 6, deu 1 e deu 3. Agora eu divido por 3, deu 1 e deu 1. Qual que é a diferença do MMC para o MDC na estrutura? No MDC, eu pego o número ou os números que dividiam todos ao mesmo tempo. Quem que fez isso? Foi só o 6. A gente já sabia disso, né? Agora aqui, ó, 10 e 20, pessoal, usa a mesma ideia. 10 e 20 não são múltiplos? 10 vezes 2 dá 20? Então, o MDC será igual ao menor valor, igual a 10. No C, 6, 20 e 50. 6, 20 e 50 são múltiplos? Não são, porque 6 vezes qual número inteiro dá 20? Não dá. 6 vezes qual número inteiro dá 50? Não dá. 20 vezes qual número inteiro dá 50? Também não dá. Então, você vai ter que pôr aqui na estrutura e achar um número que vai dividir ambos os três números. Vamos começar pelo 2. O 2 divide todos, né? Aqui dá 3, aqui dá 10 e aqui dá 25. Agora a gente vai para o 3, aqui deu 1, aqui deu 10 e aqui deu 25. Vamos para o 5, aqui dá 1, 2 e aqui 5, 2. Aqui dá 1, 1 e 5, 5 novamente, 1, 1 e 1. Qual foi o número que dividiu todos os números? Foi o 2. Portanto, o nosso MDC é o 2. É o
Maior número que divide todos os números igualmente. E agora, o 3 e o 7. E aí? Qual que é o MDC entre 3 e 7? Bom, vamos colocar aqui, ó. 3 e 7. Divido primeiro por 3, dá 1. Sobrou 7. Faço por 7, dá 1 e 1. E aí, pessoal, entre 3 e 7, tem algum número inteiro que divide ambos os números? Não. Então, não existirá MDC. Esse símbolo aqui, o Ezinho ao contrário é existe, cortado é não existe. Não existe. Aí se fosse MMC entre 3 e 7? Bom, entre 3 e 7 é a multiplicação deles, que é 21. É o maior múltiplo. Agora, o maior divisor não tem nenhum número que eu vou dividir o 3 e o 7 e que me dê um resultado inteiro. Então, não vai existir MDC desses daqui. Ok? Então, agora fica ligado, porque na sequência nós vamos estudar as operações, propriamente, né? As operações entre as frações. E nós vamos começar pela soma e subtração. Vamos lá.